O ano está acabando e seu filho conclui o primeiro ano do ensino fundamental, mas ainda não está lendo. O que será que está acontecendo? Fica aí que até o final desse vídeo você vai entender as possíveis causas e como ajudar essa criança. Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar e nesse vídeo quero explicar para você qual o maior motivo de crianças que chegam à conclusão do primeiro ano do ensino fundamental e ainda não leem, ainda estão em passos muito lentos nesse processo. Bom, em primeiro lugar, é sempre bom lembrar que a leitura é uma habilidade que precisa ser ensinada. Então a gente aprende a ler porque alguém nos ensina a ler. Ah, Patrícia, mas tem tanta criança que já vai olhando para a placa e vai meio que descobrindo as palavrinhas. Primeiro, a gente não pode se enganar que existe sim um padrão que até podemos intitular, vocês vão encontrar isso por aí, de uma leitura logográfica, leitura de logos, leitura por imagens. Então nos parece que a criança está lendo, mas ela não está. Ler é compreender um código e o sentido do que aquela escrita lhe dá. Então ler passa por decodificar e entender a função daquela palavrinha, o sentido daquela palavrinha. Não é só olhar e saber que é aquilo. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente vê uma placa na calçada, né? Essa placa tá ali, aquele pirulito da placa, tá escrito pare. A criança ela vai se acostumando que aquilo dali é pare. Se você colocar alguma letra fora de ordem, ela vai olhar para a placa, ela vai entender aquele símbolo e vai te dizer que é pare. Se você compra sempre a mesma marca de biscoito e você diz para a criança, coloca na mesa e diz, filho, ó, peguei o biscoito fulano. Peguei o biscoito fulano. Eu vou dar aquele exemplo com o nome, que é bem característico. É o biscoito maisena, por exemplo, né? Então, biscoito do tipo maisena, mas acabou que esse termo virou quase que uma marca. Aí você coloca, filho, biscoito maisena, biscoito maisena. Vai ter uma hora que essa criança vai olhar e vai dizer, mãe, tá escrito maisena. Ela de fato leu maisena? Na maioria das vezes não, mas ela memorizou de alguma forma que aquele conjunto de letrinhas significa maisena. Sim, pode ser. Pode ser que seja um passo inicial na alfabetização, mas a gente não pode dizer que essa criança está alfabetizada. Então eu queria que vocês entendessem primeiro essa diferença da criança que olha para algumas coisas, alguns símbolos que fazem parte do seu dia a dia e dizem que estão lendo. E a gente pode enfatizar isso, tá, gente? Olha que legal, filho, muito bem. Ah, sabe aquele líder de torcida, né? Momento líder de torcida. Façam isso, é legal a criança ser incentivada nesse processo. Mas saibam que isso não é de fato alfabetização. Por que eu falo isso? Porque eu dei esse briefing aqui, essa introdução. Porque hoje nós temos um problema muito sério dentro da pedagogia, que é acreditar que leitura é um ato intuitivo da inteligência e não é. A leitura, ela é um processo cognitivo que tem um passo a passo que a criança vai sendo conduzida nessa compreensão, que é a compreensão do código, como esse código se dá, tá? A leitura e a escrita, elas vão ser base do planejamento também do pensamento. Então eu exprimo o meu pensamento através das palavras que eu escrevo, das frases que eu escrevo. Então é um processo cognitivo importante e custoso. Por isso, eu preciso de um atributo muito importante, de um sentido interno aqui que é muito forte dentro da alfabetização, dentro da aprendizagem de uma forma geral, que é a memória. E é por isso que a gente começa pelo processo da memória e consciência fonológica, que vocês já me ouviram falar, tem vídeo específico sobre isso aqui no canal, até um vídeo recente, tá? Como que a gente começa então? E por que aí vai ser tão comum você ouvir, principalmente fonoaudiólogos, falarem sobre método fônico, que eu também tenho um vídeo aqui. Aqui tem um vídeo para cada coisa, gente, para cada problema seu, é só procurar com um pouquinho de paciência. Mas vamos lá. Porque o método fônico ele vai te introduzir nesse passo a passo. Então, uma letra, tem uma forma, tem um som, é isso que vai fazer. Depois a gente apresenta as sílabas. Então, uma sílaba a gente chama de famílias, né, normalmente.
Aquela sílaba representa um som e a criança vai repetindo, repetindo e vai memorizando aquilo. A partir da memória, aquilo vai virar um ato de inteligir, de inteligência, que é quando eu compreendo. Então, antes de compreender, eu preciso passar por esse processo de apresentação, repetição e compreensão, entende? É como uma escada que você vai subindo. Quando a gente chega nos processos modernos, pedagógicos, eles entendem que a criança tem que ter mais liberdade. Eles entendem que a criança não precisa ser educada nesse sentido de um aprendizado formal da leitura e escrita. Então começa a deixar as coisas um pouco mais soltas, sabe? Apresenta a palavra, da palavra tira uma letra, tira uma sílaba, essa sílaba ela vai se apresentar em outras palavras, ou aquela letrinha aparece em outros lugares, só que você não sistematiza isso. Não existe uma apresentação formalizada de que é uma letra, de que é uma sílaba, de que quando eu junto sílabas eu formo palavras. Isso é fazer uma criança entender um código, tá? Quando eu deixo tudo muito aberto, pensa que a criança ela está num processo de desenvolvimento e quando ela está na idade da alfabetização, 6, 7 anos, ela ainda tem respostas neurológicas muito fracas, né? Está começando a dar seus primeiros passos ali no que é a razão, tá? Então essa criança ainda é muito sensorial, ela ainda se distrai muito, ela ainda é muito afetada sentimentalmente, gostei, não gostei, isso é chato, ter que repetir é horrível, vou morrer, né? Então isso é custoso para ela. Mas é o próprio processo que vai fazer com que essa criança amadureça e consiga entender o que está acontecendo ali. Junto a isso, fecha parênteses. Quando você entra com essa nova visão pedagógica, você deixa também de utilizar ferramentas específicas, né? Por exemplo, as fichas de leitura, por exemplo, os cards com a letra e uma figura que remeta àquela letra, o movimento da letra, né? Caligrafia é outra coisa que a gente praticamente não vê mais nas escolas. A caligrafia, o movimento que a letra tem, e aprender isso e exercitar isso, também é uma estratégia para estimular a memória, porque eu estou usando de duas vias sensoriais, o movimento, a visão, né? Sem contar com a audição, que é o tempo inteiro, porque eu estou dizendo que é o A, vamos cobrir o A, colhe o barbante no A, escreva o A, cubra o A, repita o A, né? Então, o movimento, ele vai estar associado a uma outra região do cérebro. Então, é mais um motivo para que a caligrafia também participe desse processo de alfabetização. E na via moderna de aprendizagem, de pedagógica, eu tiro ela, tá? Porque é custoso, porque é um esforço desnecessário, porque é sofrimento para a criança, gente. Coitado, tá até com calo no dedo. Para esse problema do calo, eu tenho a solução, que é o uso da borrachinha no lápis, que é o uso do lápis jumbo. Ele é mais confortável para a criança aprender a pega no lápis e ter uma boa escrita e conseguir partir para a caligrafia, a escrita cursiva, tá? Mas quando a gente começa a aceitar que tudo que é sofrimento, tudo que é um pouco mais custoso, tudo que exige repetição, que pede um pouco mais dessa criança, ele não precisa ter contato com isso, não tem que ser assim. Pode ser legal, pode ser prazeroso. O cérebro aprende muito mais quando está feliz. É verdade. Vamos lá. O cérebro aprende mais quando está feliz. Vamos entender essa frase, porque daí você vai ver o tamanho da lacuna onde a gente acabou se metendo. O nosso cérebro, ele de fato, ele vai responder, aderir melhor neurologicamente, organicamente, biologicamente, as coisas que nos dão um prazer, as coisas que nos são agradáveis, que nos apetecem, né? Por quê? Porque nós temos um sistema límbico que ele determina esse mecanismo de defesa. Então, foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Se você olhar um animal,
O animal, ele dá uma cheiradinha assim, ele foge. Poxa, por que será que ele não comeu aquilo? Estava estragado, não é de comer. Então ele tem um instinto de preservação que faz isso. O nosso sistema límbico, ele vai trabalhar meio que parecido assim. Qual é a grande diferença? O homem tem inteligência e vontade, o animal não tem. O que isso representa para a gente na realidade do processo de aprendizagem? Que eu preciso aprender a me esforçar pelas coisas, e isso também pode ser uma coisa boa para mim. Que nem toda coisa que é boa vai ser fácil, legal, gostosa, prazerosa, tá? Então, esse processo, apesar de ter uma fase custosa, a criança precisa passar por ele por N motivos, para aprender de fato, porque a nossa inteligência ela precisa desse exercício. Nós fomos feitos dessa forma, o homem funciona dessa forma, tá? E por quê? Organicamente, quimicamente, biologicamente, aí estamos falando aqui da nossa parte neurológica, precisa aprender que suporta certos sacrifícios também. Então, o que a gente tem que fazer? Qual é a ordem prática disso? Não chegou aqui, chegamos até aqui e não ler. Resgatar o que foi perdido nesse processo. Resgate o caminho que se perdeu. Tá? Foi apresentada a sílaba? Não foi. Vamos começar a apresentar as sílabas. Não teve dever de casa, ou teve muito pouco, todo dia estudar um pouquinho, todo dia 30 minutinhos revisar o que foi dado na escola. Ah, Patrícia, mas não dão quase nada, assim, traz uma tarefinha. Trouxe uma tarefinha? Qual foi a tarefinha? Era pegar o bó e sair procurando palavras, figuras com bó e colar? Uma coisa bem basicona, bem início de ano, né? Às vezes até na educação infantil já devia estar fazendo isso. Você repita aquilo. Ele achou as palavrinhas, você fez lá com ele, conseguiu encontrar? Vamos procurar agora em casa, coisas que tem isso, tá? Vamos tentar fazer uma frase só falando com essa palavra. Eu coloquei ali a figura da bola. Minha bola caiu no chão. Lembra que a escrita ela tem que representar a nossa fala, o nosso pensamento? Então vamos exercitar isso, pensar, falar, para depois escrever, né? Bola, filho, e lá, tem outra? Vai jogando com essas palavras, né? A escola não fez nada disso, então você vai precisar estudar e entender como funciona esse processo para poder ajudar seu filho. E preferencialmente procurar escolas que ainda resgatem, porque elas existem, esse beabá, esse método fônico, silábico e essa compreensão de que a criança precisa ser ensinada na alfabetização. Existem livros também que ajudam esse processo, algumas coleções, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar algumas sugestões, né? No link aqui da descrição também tem algumas sugestões de livros que são próprios para essa idade, da alfabetização para treino da leitura, assim como as fichas de leitura, que eu também tenho vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição o link para vocês conhecerem, quem nunca viu isso, tá? E treinar com teu filho. Então, lembre, se a escola não está fazendo esse papel, você vai ter que vir a complementar. Se você pode optar por uma escola que já tem esse tipo de conceito estruturado da alfabetização, joia, mas mesmo assim é muito provável que você precise dar esse suporte em casa, porque a criança não sabe fazer isso sozinha. Nenhuma criança vai ficar, ou assim, eu brinco assim, lá em Marte deve ter alguns, às vezes eles caem aqui na Terra. Algumas crianças são mais dadas a isso, né? As meninas, principalmente, quero fazer mais um trabalhinho. A mãe compra a revistinha, a criança fica lá treinando, fazendo, entendeu? Adora, né? Mas a grande maioria não. Eles estão numa fase de transição, eles estão começando a amadurecer e encarar o que é o ensino formal. Sai daquelas mesas grandes de 5, 6 amiguinhos, vai para a mesa individual, para de ter parquinho, é só o recreio no intervalo entre as aulas, né? Então tá tudo mudando e a gente tem que ajudar essa criança a amadurecer, a passar por esse processo, porque ler é muito bom, ler é muito importante. Aprender e ler vai ser o resto da vida. Aprendizado é o resto da vida. Leitura é o resto da vida. Então a gente tem que ajudar essa criança a criar um vínculo melhor com esse processo, que não significa não se esforçar, não treinar, não repetir, não fazer tarefas, tá bom?
Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado pelo menos dar uma luz de talvez qual seja o problema. E aí nós vamos caminhar juntos para essa solução. Eu já te indico os outros vídeos que tem aqui no canal sobre consciência e memória fonológica, sobre o método fônico, para você entender a lacuna que possa ter seu filho nesse processo de alfabetização. Não esquece de encaminhar esse conteúdo para quem possa precisar, passa lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações desse canal e não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até uma próxima!